Não, isso é só para vocês não esquecer. Você não vai ser cobrado isso não. Mas Yahvé é o nome do Supremo Deus ou do Filho? Pois é, nós vamos ver agora. esses irmãos, eles querem pular logo lá para frente. Calma. Então, Yahvé, ele é dividido em 3 partes, né? Yud, Re, Vav e Re. Não adianta vocês anotar isso aí também. É só para vocês terem uma noção. Acho que ninguém vai cobrar isso de vocês também não. E esse nome quer dizer também Jeová. E Yahvé. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que antes da fundação dos mundos, Deus se manifestava com este nome até Moshe, né? Que era Moisés. Yahvé, um nome que era impronunciável. As pessoas tinham dificuldade, né, de se falar. E existiu o tetragrama. Alguns o conheceram como Jeová. Nós vamos falar um pouco, né, deste nome aí, Jeová. Yahvé e Javé também, algumas traduções falam dele, mas essa daqui é a principal. Os irmãos sempre já viram, né? E tem muito na Bíblia, os irmãos vão continuar vendo. Nós vamos continuar a falar a respeito dele. Depois da fundação do mundo, quando ele se manifestou aqui, Adonai e Elohim, é quando ele se manifestava em teofania. O que é isso? É quando Deus se materializava. Um exemplo, quando ele apareceu, quem pode citar um exemplo aí? A sarça, o anjo, Abraão, os 3, exatamente. Ali, uma forma, ele se tornou uma forma humana, né? Compreensível. Quando você olhava o general que se apareceu diante de Josué, né? Então ali ele era conhecido como Elohim e Adonai, mas ele não deixou de ser Yahvé e não deixou de ser Jeová. Lembra que aqui nós falamos daquele versículo que nós não devemos ser como os mundanos que olham para Deus e veem como ouro, prata e pedra talhada? Não, os 3 são iguais. Os 3, o Pai, o Filho e o Espírito, eles são diferentes em suas ações. Eles têm um psique, né? Eles têm Modo de pensar. seu modo de pensar, quer dizer a sua alma, mas eu esqueci o nome, nós vimos na aula passada, que fala a respeito da persona, mas tem aquele outro nome. Tá. E agora que eu não lembro, eu estou querendo é continuar, mas depois eu volto isso para vocês. Que tinha aquela parte onde fala que tem a persona, que é a do grego, e tem a do hebraico, o nefesh aí. Estava esquecendo, né? O nefesh dele é diferente. Aí nós fizemos um exemplo, não sei se os irmãos lembram, né? E aquele que não lembra, se quiser, é bom você ver a aula passada. Ela é uma introdução, mas com ela faz diferença aqui. Que existia aquele ovo com 3 gemas, né? Era um exemplo, a essência da clara, e as gemas seriam as almas, e ele tinha uma casca, e a casca era o corpo, né? Então você é uma coisa simples, mas ela vai se encaixando. Então é legal que você tenha todo esse entendimento. Quando ele se mostrou para o homem como Jeová, ele também veio como Adonai, antes de ser encarnado. Em que sentido a gente fala isso? Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 18, versículo 1 a 3. Aí ele aparece das duas formas.
E aí é aquela hora, né? Nós não vamos estudar todos os nomes dele, mas pelo menos esse daí eu acho bom a gente conhecer: Jeová e Adonai. Eu gostaria que alguém lesse Gênesis 18, versículo 1. Depois apareceu-lhe o Senhor dos Carvalho de mãe. Estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Até o 3? Não, só um tá bom. Olha só. Então apareceu o Senhor. Quem tem outra tradução? Diferente. Depois apareceu. O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Mané, e era a hora mais quente do dia. É só o primeiro versículo, só a primeira parte A mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Não tem ninguém aqui que tem uma tradução com o nome Senhor Jeová? Veja que a tradução influencia. Por quê? Olha só. Apareceu-lhe o Senhor. Os irmãos já sabem que o Senhor aí é o próprio Deus, né? Já vê que é uma teofonia. Aí ele continua: o Senhor Jeová a Abraão. Então eu estou me prendendo aqui. Jeová. Quem é Jeová? Antes da fundação aqui, ali eles são os três juntos. Tá? Vamos aqui. Isso aqui é da aula passada. Eu estou voltando aqui só para a gente tentar não voltar lá de novo. Aí ali os irmãos já aprenderam a dividir, né? Isso aqui é claro que é uma alegoria, tá, irmão? Isso aqui é só uma forma de entendimento. 1, 2 e 3, de azul ali, né? Esse preto aqui é a alma. Pai, Filho ou Espírito. A gente acha melhor dizer que é o Espírito, por quê? Porque o Espírito une os dois, né? Então o Pai, o Espírito e o Filho. O Filho aqui é a alma, né? O nefesh dele. A essência é o Espírito. E o Espírito dos três, que é o Espírito Santo. E o corpo seria a casca, que é o de Cristo, o qual habita, né, Deus, toda a sua plenitude. Isso foi na aula passada. Agora. Não, o nome como é que escreve? Calma, irmão. Com A. Calma. Aí o que acontece? Nós estamos nos prendendo aqui em Jeová. Aí continua. Quem é Jeová? Deus. Quem é Deus? Não, calma aí. Aquele ali é Deus. O Pai, o ancião de dias, o Filho, o Verbo e o Espírito do ser vivente, os três juntos são Deus. Os três juntos são Deus, que é o mesmo Jeová. Os três apareceram para Abraão. O que os irmãos acham? Não é porque eu estou falando, né, irmão? Você acha que está certo ou errado? Continua o texto. O Senhor Jeová apareceu a Abraão no cruzamento do vale, junto aos carvalhos de Mane, estando ele assentado na entrada da tenda ao meio-dia. E levantando Abraão os olhos, viu o quê? 3 varões. O Pai, o Filho e o Espírito. Então veja que apareceu-lhe quem? O Senhor. Quem é o Senhor? Jeová. Apareceu-lhe os 3 varões, o Pai, o Filho e o Espírito. Aí ele continua. E os 3 varões
que estavam em pé de frente dele. E quando os viu, adiantou-se à porta e foi ao encontro, mostrou-se, prostrou-se com o rosto em terra. Quer dizer, o adorou. E ele aceitou a adoração. Aí ele continua e disse: meu Senhor. Não, como é que está na sua tradução? Só? Senhor meu. Meu Senhor dos Senhores. Essa rotinha aí tá complicado, tá? Mas é mesmo. Que espada é essa? Hã? Mas é o mesmo. Não, sim. Aí é que entra o princípio do entendimento. Meu Senhor Jeová dos Senhores, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora vocês ainda estão meio que diferenciados por causa da tradução, mas mais para frente vocês vão ver que realmente eram os três. Aí ele vai pegar e diz: os irmãos não tem nenhuma dúvida aqui que aqui era três. Mas na frente você vê que ele anda preparar 3 pães também, não é isso? Que era um para cada. Apareceu para Abraão. Hã? E se materializaram, como é que foi? Sim, como um anjo, com forma de homem. É tanto que ele falou: eu vejo 3 varões. Entendeu? O Pai, o Filho e o Espírito. O Senhor apareceu para ele, o Senhor Jeová, né? Essa na sua forma, mas já não mais como o Senhor Jeová, mas na forma de Adonai. Por quê? Porque ele, depois da fundação do mundo, veio de forma corpórea. Aqui ele tinha aquela forma que Daniel viu lá no capítulo 7, no capítulo 9, a partir do versículo 7, quando ele diz que o ancião, aquele que tinha uma luz, se assentou, né? Que ele fala o ancião de dias. Ali ele está falando de quem? Do Pai. Então, continuando aí, abra sua Bíblia agora em Salmo 110. Os irmãos leram esse texto, né? E o que os irmãos entenderam? Davi fala sobre o Messias, né? Fala de Cristo, da ressurreição dele, que voltaria ao Pai, sentaria ao lado direito. Sentaria à destra do Pai. Amém. Sim, vingaria contra aqueles reis, né? Que se levantaram. Contra ele. Aí uma pergunta: Deus tem inimigo? Não. Deus não é de fazer inimigo? Provavelmente tem. Deus não é de fazer inimigo. Os outros que querem ser inimigo dele. O que é inimigo? Inimigo é alguém que se levanta contra mim. Eu tenho como um inimigo, mas Deus não tem inimigo. Que só Adonai tem. que o Faraó era amigo dele. Hã? Faraó era amigo Não, dele. mas inimigo é alguém que você considera uma pessoa que pode te atingir. É uma ameaça, pronto, é isso aí. É alguém que te ameaça. E então, no caso, o Deus não tem inimigos. Ninguém o ameaça. A Bíblia diz que Deus está assentado no seu alto e sublime trono. Mas quando o Senhor fala que ninguém ameaça Deus, está falando de Jeová? Jeová, Deus, exato, Deus. Deus é isso aqui, né? O mesmo Jeová na sua essência, né? Aqui a gente tentando entender um pouco dele, ele nos deixa entender que ele é separado, até mesmo pelas suas dispensações, que nós vamos ver quando nós entrarmos, né, no tópico 2, que fala sobre o mistério, que aí nós vamos ver que existem 3 dispensações. A dispensação do mistério, que ela é dividida em 2 partes, aqui está as 2 primeiras. Aí tem a dispensação da graça, que é onde nós vivemos, e depois vem a dispensação da plenitude dos tempos. Ah, mas teve um camarada que ele dividiu em 7 dispensações. É legal? É uma forma de entendimento muito tremenda, mas não é o que a Bíblia diz. E depois nós vamos ver, nós vamos tirar um dia só para falar dessas dispensações. Que claro, está tudo dentro delas, mas não está de forma, vamos assim dizer, correta, né? No nosso entendimento. Só quer dizer que assim, vai chegar uma parte que quando Jesus vem à terra e o Espírito desce, eles vão se dividir. Ou não é isso que você quer dizer? Ou eles vão ser sempre a mesma pessoa, os 3 em 1? Na verdade eles são os 3 em 1. Eles se dividiram quando Jesus entregou o seu Espírito, né? Naquela hora ali eles se apartaram,
entre aspas, se apartaram. E foi a hora que Jesus desceu, mas depois ele subiu. E nós vamos ver nessa parte aqui onde ele se encontra. Eu vou dar um exemplo para vocês na terra. Aí no céu fica por conta de vocês. Vocês ir imaginando. Porque o que acontece? Quando houve, vamos assim dizer, a manifestação do Pai no Antigo Testamento, o Pai manifestava a sua vontade, né? Mas o Filho estava com ele. A exemplo disso, a criação. O Espírito Santo pairava sobre a face das águas. O Pai era o Criador, mas Jesus era o arquiteto e o Espírito Santo era o construtor. Veja que, mesmo assim, eles não se separavam. Eles sempre estiveram juntos. Jesus enviou o Espírito Santo, mas por causa de Jesus o Espírito Santo veio. E Jesus foi, mas entre aspas, ele deixou dons para a igreja. Efésios 4:11. Depois nós vamos falar sobre isso também, a respeito, né, dos 5 ministérios, que também é muito importante. Mas hoje nós estamos tentando, é porque eu falo para vocês, isso daqui eu acho importante, por isso que eu quero passar para vocês, porque depois nós não vamos mais voltar aqui. É só entendimento. Vocês não se preocupam não, você tem coisa boa aí. Bom, Adonai é Deus. Só que aqui, depois da fundação do mundo, quando ele se apresenta a nós, Jeová, aqui nessa condição, é de uma forma incorpórea. Mas Jeová apareceu para Abraão, então ele apareceu como Adonai. Ele estava diante dele, ele o viu, ele pôde ver. Aí continua lá, Salmo 110, né? Versículo 1 em diante. Aí os irmãos, né, fizeram, eu acho que leram aí. Então vamos lá, o que diz aí o versículo 1? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Amém. Disse o Senhor ao meu Senhor. Como explica isso? Que Deus falou para Jesus. Aí, tá vendo que o raciocínio é lógico. Deus, no caso, o Pai, falou para o Filho: assenta-te à minha destra, e até que eu coloque os teus inimigos como escabelo ou estrado dos teus pés. Aí onde é que errou a tradução? O Senhor Jeová, né? Jeová disse: Adonai, senta-te à minha destra. Porque Adonai foi quem? Cristo encarnado, Jesus. Ele tinha inimigos, e esses tais inimigos dele, ele chama, no caso o Pai chama: assenta-te à minha destra. Você vê na página da sua apostila aí, a primeira página, esse primeiro desenho aí, ele é de Apocalipse capítulo 4. Aí você pode olhar aí, depois você, né, vai meditar. Eu fiz questão de botar colorido para vocês pensar mesmo. Aqui nesse canto aqui é onde fica, no caso, a destra, né, do trono. Isso aqui é só um exemplo, tá, irmão? Depois alguém fala uma imagem, diz que o irmão falou, não. Isso aqui é só para a gente imaginar como será lá, né? Depois nós vamos detalhar isso aqui: os 24 anciões, as 2 oliveiras, os querubins, né? Os 7 espíritos e tal, enfim, a igreja, os candeeiros, o altar de incenso. E aqui ficaria o trono. Aí ele diz: senta-te à minha destra, até que eu coloque os teus inimigos como escabelo, né? Aquele pequeno banco para descanso dos teus pés. Aqui Jeová, no caso o Senhor, falando para Adonai, que é Jesus, né? Então até aí nós já, depois que pegar isso daqui, irmãos, vocês vão ver que as coisas facilitam. Então aí ele continua: e disse o Senhor Jeová a meu Senhor Adonai. Por que Adonai? Porque se manifestou. Ele veio em forma humana. Eu pude vê-lo, eu pude, como o irmão lembrou, tocá-lo. Ele se manifestou em mim. Ele fez não apenas uma teofania, ele encarnou.
Então ele se tornou o Cristo, né? O Jesus que nós cremos. Aí a tradução diz: e disse o Senhor Jeová, que eram os três, disse para Adonai: assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo dos meus pés. E o Senhor Jeová enviará de Sião o cetro de poder, e governa no meio dos teus inimigos, e o povo se oferecerá voluntariamente no dia do poder as ofertas adornadas de santidade, como quem antes de nascer vem desde o seio da selva até o orvalho da juventude. Aqui ele está citando um exemplo com relação ao cetro, quando vai ser dado a ele no reino milenar. Mas existe algum momento onde eu posso dizer que Jeová é Cristo e que Ele vai reinar e que todos eles estarão e serão um só sobre a terra? Zacarias capítulo 14, versículo 9. Interessante, pastor, dessa primeira parte. Cristo lá em Mateus cita, né? Sim, nós vamos para lá. Eu estou falando de irmão. Mas eu gosto assim. Oi? Eu gosto assim por quê? Porque vocês já têm um entendimento prévio. E quando chega aqui, a gente às vezes tem que estar mastigando nessa coisa óbvia. A gente pode se deixar permitir, né, o Espírito nos ensinar algo a mais. Hã? Tem que mastigar. Então, Zacarias capítulo 14, versículo 9 diz assim, na sua tradução, o que que diz? E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o Senhor. Amém? Aí aqui entra aquele princípio que nós estávamos falando a respeito do nome. Então o Senhor Jeová será rei sobre toda a terra, e naquele dia um só será o Senhor Jeová, e um só será o seu nome. Tá, nós estamos caminhando para a plenitude dos tempos. Abra sua Bíblia aí agora em Mateus capítulo 22, versículo 44. Aqui é o tabaco, né, de Deus. E aí fica mais uma pergunta que às vezes a gente tem. Mateus 22, versículo 44. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Está vendo que é tudo resposta para aqueles textos que nós já estávamos lendo, né? Nós não estamos saindo dele. 22, 44. Aí o 43 diz assim: então Jesus lhe replicou dizendo: como então que Davi em espírito chama-lhe Senhor, dizendo: dize o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos, né, debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? O pai, sendo Senhor, não é maior do que o filho, porque ele está na condição de filho. Eles têm essa mesma condição aqui, ó. Mas houve um trato entre eles, aonde o pai seria a função, no caso da criação do mundo, o criador, o filho, o arquiteto, e o Espírito Santo, o construtor. Eles decidiram. Tem uma passagem, depois alguns talvez vão se escandalizar, quando ele fala a respeito de Isaías, ali era o Pai, o Filho e o Espírito. Quando diz: quem enviarei, quem há de ir por nós? Aí o irmão Luiz levanta: eu vou. Não, mas você está conversando nós três aqui, como é que a Luiz vai dizer que vai? Intrusão, né? Mas enfim, isso daí é mais para frente. Isso aqui é só para você ter uma noção que muitas vezes, irmãos, a gente perde pela tradução. E como é que Pedro descobriu isso? Como é que Pedro revelou isso para nós? Atos capítulo 2, versículo 34. Nós estamos apenas tentando separar o nome de Jeová de Adonai.
depois do 32 em diante. Diz assim: Deus ressuscitou a este Jesus, ao qual todos nós somos testemunhas. Para termos melhor entendimento, nós deveríamos ter lido um texto antes, né? No caso, a partir pelo menos do 31. Mas vamos lá, já estamos aqui. 32, 33. Sendo exaltado pela destra de Deus e tendo recebido a promessa do Pai, derramou o Espírito Santo, que agora vós vedes e ouvides. Porque Davi não foi assunto aos céus, mas ele mesmo declarou: disse o Senhor. Disse o Senhor Jeová a meu Senhor Adonai. Disse o meu Senhor Deus, um exemplo, o Pai, Jeová, Javé, Yavé, ele disse ao meu Senhor. Está entendendo? Então vamos de novo. Disse o Pai, né? Vamos aqui dizer que aqui são como é que é o nome dele? Abraão. Abraão viu 3. Ele disse o Senhor dos senhores, né? Quando ele falou no meio dele, lembra que ele falou dos senhores? E ali ele estava falando de um Senhor no meio dos senhores. Quando ele está dizendo aí, ele fala: disse Davi, o Senhor dos senhores. O Senhor do meu Senhor. Continuando o texto aqui, talvez agora saia. Porque, 34, porque Davi não foi assunto aos céus, mas ele mesmo declarou: disse o Senhor Jeová a meu Senhor Adonai: assenta-te à minha destra. Até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Jesus foi exaltado por Deus como Jeová e Cristo. E porque ele foi exaltado como Jeová a Cristo, aí Pedro explica agora. Saiba, pois, que com certeza a casa de Israel, que Deus fez Senhor, quer dizer, fez Jeová. A quem ele fez Jeová? Cristo, que é o mesmo que Messias, o Adonai. Então ele diz: pois com certeza toda a casa de Israel, que Deus fez Jeová a Cristo, o Messias, esse mesmo Jesus a quem vós havedes crucificado. Aí o versículo 37. Então, quando eles ouviram isto, sentiram-se compungidos em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: o que devemos fazer, varões irmãos? Então Pedro respondeu-lhes: arrependei-vos cada um de vós e sejais batizados em nome de Jesus o Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a vós pertence a promessa dos filhos e a todos aqueles que estão longe, que são quem? Nós. Quantos ao Senhor Deus o chamar. Aí com muitas palavras ficaram e exortavam e salvando e tal, e aqui naquele momento alguns foram batizados. O que eu estou querendo? Só separar isso para vocês, para que vocês entendam que antes da fundação ele tinha esse nome aqui, Jeová. Depois da fundação do mundo, ele se manifestou como Adonai e Elohim, através de, lembra quando em Hebreus 1, e havendo Deus se manifestado de várias formas, de várias maneiras, falou nos últimos dias através de seu Filho. Então, como anjo do Senhor, como Senhor, Messias, como Adonai, ele se manifestou dessa forma aqui. Na forma de encarnação, ele veio como Jesus, mas nós sabemos que o Jesus era o Cristo. E há um texto onde me dá respaldo que Jesus é esse Messias, que Jesus é o Adonai. Lembra o texto que nós lemos? Zacarias 14:9. Há um só Jeová, e um só sentará no trono, e um só será Deus e Senhor sobre todos. Lembra lá de Apocalipse capítulo 20,
versículo 15, quando diz que os céus e a terra se passaram e que o Senhor se assentou no seu trono, quem foi que sentou ali? Jeová, Deus, na sua plenitude. A plenitude estava em quem? No corpo de Cristo. Ontem nós falávamos aqui a respeito da beleza do culto de Levítico, e hoje nós vamos falar da beleza do nosso culto, da igreja, né? Vamos assim dizer, dos hebreus, que ela é um pouco diferente daquela antiga. Disse o Senhor, meu Senhor, Jeová, Adonai, que Deus fez Jeová, o Messias, no caso de Jesus, quando o Pai exaltou, o Espírito de Deus desceu sobre eles, que foi a hora que Pedro pregou, e que naquele momento o Espírito se derramou, e mais de 3.000 pessoas aceitaram a Cristo naquele momento. Eles entenderam que aquele Jesus era, o Pai o fez como Messias. Por quê? Porque Jesus tinha descido, mas agora ele estava subindo. É como Daniel, quando ele fala, e vi a subir, né? Porque Daniel teve uma visão da parte de cima. E nós, quando no caso dos anjos, quando apareceu ali em Atos, no início do capítulo 2, a Bíblia diz que nós o vimos subindo. Que o anjo falou, olha, esse varão que tu vê subindo, ele vai descer. Nesse mesmo momento, Deus tinha arrebatado, no caso de Daniel, para esse momento. E aí é a hora que eu não gosto muito de falar disso agora, porque é aquela parte que às vezes nós não espiritualizamos a esse ponto, de dizer que existia a parte do era, do é e do será, na eternidade. São tempos distintos. Por quê? Porque lembra quando ele falou para João, logo ali no início, escreve estas coisas que eram, as coisas que são e as que há de ser. Mas para Deus é como se fosse uma só. E nós vamos entender isso. Nós falamos uma vez a respeito quando aqueles corpos ressuscitaram e entraram na cidade. Uns foram direto para a presença de Deus, estão no estado do estão diante da presença de Deus. Um exemplo, Moisés. Moisés está onde? No será ou no é? No é. Por quê? Porque Moisés já está com seu corpo, ele já está vestido. Isso a gente aprendeu em antropologia. Já no caso daqueles que ele levou, um exemplo, alguém que morreu aí depois dele, né? Os discípulos, vamos dizer. Os discípulos, eles estão aonde? No será. Por quê? Porque eles esperam voltar e ser revestidos. Lembra que Paulo... Então Elias, ele está no é. Elias subiu com o corpo, né? Sim, e ele apareceu com Moisés. Exatamente. Ele assiste Deus diante de Deus. Ele está no é. E Enoque? Mas quem prova? A gente entende assim, porque ele andou e já não era mais, né? E até mesmo pelo fato de nós, né, já termos falado sobre isso, que a igreja dos primogênitos, ele estava nela. Então, possivelmente ele pode ter ido já naquela leva. Agora, se ele foi antes como Deus quis, né? Quem somos nós para dizer que está errado o que Deus fez? Mas, então, até o 38, e aqui entra um princípio onde Deus, vamos assim dizer, foi quase que intimado por Jó, para que ele o apresentasse diante dele. Pelas aflições que Jó tinha, ele clama para que Cristo venha e esteja juntamente com ele, e que participe juntamente com ele as aflições que ele tinha, para que ele pudesse então julgá-lo. O autor dos Hebreus narra isso, e Jó também narra isso, no capítulo 10 de Jó. Quem pode ler aí? 10, de 8 a 13. A minha alma excede minha vida. Darei impulso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes. Faz-me saber porque tu é comigo. Amém? Parece bem que meu livro enche de trabalho das tuas mãos e resplandece sobre os conselhos ricos. Tens tu porventura óleo de carne? Vem tu
Você leu o 10? Primeiro até o 4. Ah, tá, não, aqui, ali realmente, ali ele está falando da sua fé e está ensinando como Cristo encarnado, Deus em Cristo homem. Mas nós vamos lá do 8 até o 10, até o 11, diz assim: as tuas próprias mãos me fizeram e me formaram. Queres contudo aniquilar-me? Lembra-te que com o barro me moldaste e ao pó me farás retornar. Não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo? O leite coalhado, a forma em que Cristo se encarnou, é como se fosse o sêmen que se coalhasse no óvulo, como se fosse o leite encarnado. Ele se coalhou conforme o queijo. E uma das simbologias, é claro, né? Aí ele continua: lembra-te como barro, não derrames como leite e não coalhaste-me como queijo. Vestiste-me com pele e com carne, me teceste os ossos e os tendões. Aí ele começa a declamar mais coisas aqui, mas volta a sua página aí, no capítulo 9, do versículo 27 em diante. Veja o que Jó diz aqui. Se disser que esqueci as minhas queixas, mudarei meu triste semblante e me animarei. Atemorizam-me todas as minhas dores, pois sei que tu me considerarás inocente. Tu não me considerarás inocente. Por quê? 9:27, né? Porque nele, para ele, ninguém é inocente. Aí ele continuando, eu já estou aqui já no 29. Se eu sou ímpio, me condenarás igualmente, porque então me afligirei em vão. Se me levaste com água, se me lavaste com água de neve e limpasse as minhas mãos com a soda cáustica, ainda assim no lodo me destruirias e os meus próprios vestidos me abominariam. Isso aqui Jó falando dele, né? No capítulo 8 dos Salmos, ele fala da encarnação de Cristo, né? Como ele se encarnou e como ele precisou de um advogado. Aí, no caso, vem a queixa de Jó para Deus. Portanto, ele não é um homem como eu, para que eu possa dizer, vamos juntos comparecer em juízo. Se você olhar a declamação de Jó, ele clama a Deus, ele fala: por que eu estou passando por isso? O que eu fiz para passar por isso? Né? Aí ele vai citando esses textos aqui, aí ele continua, quando ele diz assim: não há um árbitro entre nós, e que põe a mão entre nós dois. Quer dizer, que se ele viesse como Deus, como Elohim, como Adonai, ou como Jeová, seria muito fácil. Mas se ele viesse como homem e passasse pelas nossas aflições, pelas nossas dores, aí sim. Mas quem seria este juiz? O Espírito. Para não deixar que ele fizesse essas coisas, ele padeceria como homem e sofreria como um homem, porque senão nós poderíamos dizer: ah, mas é como o Satanás falou, você pode transformar essas pedras em pães, você pode satisfazer as suas vontades, você usa o poder de Deus e vai satisfazer essas suas vontades. E ele disse que não podia. Jó começa a declamar e ele fala: então falaria e não teria medo, porque não estou convencido em mim mesmo desse estado. Jó não acreditava que ele estava passando por aquilo, e vamos assim dizer, aquilo era um castigo de Deus. Jó não aceitava aquilo. Mas, e só o mas, nós temos que entender, e nós falamos isso na nossa meditação passada, que para que ele fosse um sacerdote nosso, ele não poderia ser apenas um sacerdote espiritual. Ele tinha que ter as mesmas paixões, ele tinha que ter os mesmos sentimentos, e ele tinha que ter as mesmas provações que nós. Aí entra a glória do culto aos hebreus. Eu até pensei, eu poderia ter falado isso ontem para os irmãos que estavam aqui na escola dominical a respeito do culto levítico, que era bom, era tremendo. Mas a glória está em Hebreus capítulo 10, versículo 5, aonde ele fala: preparas para mim um corpo,
Para que ele queria esse corpo? É 10:5. Perguntando nada para você. Por isso. Não, deixa eu ler. Ele diz assim: a encarnação do sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus. Por isso Cristo, ao ser introduzido no mundo, disse: nem sacrifícios, nem ofertas quisestes, porém tu preparastes a mim um corpo. A beleza do culto levítico era essa: sacrifícios e ofertas. Mas Deus já não queria mais isso. Isso para Deus já não era o bastante. Os homens não entenderam o sentido do sacrifício. Então Deus fala: tu não quisestes, sacrifícios, mas tu preparas para mim um corpo, pois nem holocaustos e nem sacrifícios pelos pecados te agradam. A apresentação do sacerdote na nova aliança. Então eu disse: aqui estou, pois eu vim, como está escrito no princípio do rolo, do pergaminho, a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aqui ele está na condição de Adonai, meu Senhor, o Senhor dos meus senhores. No caso aqui, eu tinha que desenhar Abraão aqui. Pois é, parece simples, mas às vezes é um pouco complicado. Aí, veja bem. Desenhar Abraão, não tem essa. Pois nem holocausto nem sacrifício me quiseres, então estou aqui e eu vim como está escrito no princípio do rolo a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade, dizendo: primeiramente sacrifícios e ofertas e holocaustos pelos pecados não quisestes, pois não te agradavam, mas ainda assim são oferecidos segundo a lei. Então disse em seguida: eis que venho, ó Deus, para... Lembra que Jesus certa vez, ele não disse? Ele falou assim, que eis que sou, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Mas se ele era o próprio Deus, por que ele falava dessa forma? Porque ele estava na condição de Adonai, na condição de Jesus Cristo. Na sua encarnação, ele precisava do Espírito Santo, porque senão, ele é que nem um exemplo, como a gente diz, que ele não tem inimigo. Deus poderia ter se enfurecido contra Lúcifer e ter matado ele logo lá na primeira história. Mas o que ele fez? Ele não mandou nenhum anjo. É tanto que ele foi expulso de lá, e essa guerra ainda no caso não aconteceu, ele só foi lançado sobre terra. Mas ainda haverá um tempo, e que nós vamos ver isso mais na frente, não sei se os irmãos já viram em Apocalipse 19, aonde os anjos venceram essas hostes malignas que estão nos principados, que estão nas regiões celestes, aonde eles serão expulsos através de que poder? O poder do sangue de Cristo. Deus não que precisasse, mas ele se desceu ao mais humilde, ao mais pequeno, ao ponto de pegar semelhante a um queijo de um leite que se coalha, e dali ele formou tudo aquilo que se torna uma coisa que nós não podemos nem imaginar. É tanto que em Apocalipse 19 ele diz a um anjo desceu do céu. Não diz que era querubim, que era serafim, que era arcanjo. Não diz que não tinha miríades, vamos assim dizer, de posição e hierarquia angelical. Era um anjo. É como se eu estou aqui e falo, irmão. Aí pode ser um diácono, um presbítero, um pastor, qualquer um que está ali. Eu estou falando irmão, é qualquer um. Vai lá, pega ele, aprende e lança no inferno. Deixa ele 1000 anos lá preso. E ele foi, sabe? Ele não precisou falar, vai lá, Gabriel. Sabe, ele não precisou falar, vai lá, Miguel. Não, ele simplesmente fez. Um anjo fez. Aí continuando aqui, versículo 10. E foi nessa vontade que fomos santificados
pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Todos os sacerdotes apresentam diariamente para oferecer o culto, oferecendo muitas vezes os seus sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Cristo, porém, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à destra direita de Deus, e assim espera que os seus inimigos sejam postos como estrados dos seus pés, e assim uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Aí aqui entra aquele princípio, né? Dos santificados. Nós falamos um pouco sobre isso já. E disso que o Espírito Santo dá testemunho, porque depois disse: este é o pacto que estabelecerei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis nos seus corações e escrevereis nas suas mentes. Lembra que quando eles subiram lá no Monte Sinai, Deus queria fazer isso com aquele povo lá, mas eles não quiseram. E aqui Deus vem dizendo como é que ele deveria fazer. Deus já não queria mais, naquele tempo ele já não queria mais o sacerdócio a respeito dos holocaustos. Mas foi uma coisa que foi necessária, porque o povo era de dura cerviz. Aí ele continua dizendo, nós poderíamos parar em vários pontos desses textos aqui que nós lemos, né? Onde ele diz no 17: e ainda nunca mais me lembrarei dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Ora, aonde há remissão de pecados, não há necessidade de oferta para os pecados. Talvez eu tenha dado um nó na sua garganta, mas o que eu queria dizer somente para você aqui é que antes da fundação do mundo ele era Jeová, Yahvé. Antes da fundação do mundo, da barra, o logos, né, o verbo, aqui esse daqui era Deus. Depois da fundação do mundo, né, aqui ele já se tornou o Elohim, o Adonai. Ele se tornou forma, né, e apareceu entre nós, mas de forma espiritual. E era necessário que ele tivesse uma forma carnal. Para quê? Para que ele pudesse, nós falamos isso, às vezes os irmãos não tiveram talvez interesse, né? Quando nós falamos a respeito do parente remidor, que Cristo era esse parente remidor, e ele veio para dar a vida por nós, e ele nos tomou e pagou o preço. E hoje mais na frente, por quê? Aí eu faço uma pergunta para você: por que a sentença, né, vamos assim dizer, lá na plenitude dos tempos já, fazer de conta que isso aqui é um livro, tá? Um bolo. Aí ele tem os selos, né? São quantos selos? 7, né? Vou fazer de conta que aqui tem 7. Primeiro vem o rolo, depois vem, fazer de conta que isso aqui é uma trombeta. E agora a taça, só Jesus na causa. Fazer de conta que isso aqui é uma taça. Tá vendo? Deus está abençoando. Qual? Por que Deus primeiro anuncia os selos, depois as trombetas e depois as taças? Não sei, irmão. Desde quando eu entendo por cristão, eu sei que é assim. E vai ser primeiro os ouros, depois as trombetas e depois as taças. Por quê? Esse daqui é a hora em que o parente remidor vem e quebra os selos. Lembra que João falou que no céu não tinha ninguém, que ele chorava. Ele falava: olha, não tem ninguém que possa, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que seja digno disso. E a Bíblia diz que João chorava. Mas naquele outro instante, aí no caso aqui já entra o Apocalipse, no capítulo 5, aí vem um e voa para ele e diz: olha, agora vem o Senhor.
E ele é digno, né? O Cordeiro de Deus, ele é digno de abrir e quebrar os selos. Por quê? Porque ele veio e deu seu sangue e não o deu para o inimigo. O sangue não ficou nas mãos do inimigo. Por quê? Porque o inimigo o matou de forma, vamos assim dizer, ilegal, né? Injusta, porque ele não merecia a morte, porque ele não tinha pecado. E é por isso que nós falamos que a morte não pôde detê-lo no seu túmulo, né? E se nós citamos um exemplo a respeito de Moisés, então você veja, irmão, tudo que nós falamos aqui, ele tem um princípio. Para quê? Para que depois nós venhamos, como é que se diz, completá-lo. E a ideia nossa é falar do reino. Mas como é que vai falar do reino se nós não entendemos os princípios do reino? Né? Jesus falou: olha, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se eu vou buscar o reino, eu tenho que entender o que é o reino, para que depois eu possa buscá-lo. Não vou acordar de madrugada e vou falar: pronto, agora entrou tudo na minha cabeça, as coisas vão acontecer. Não. Bom, geralmente não é assim que acontece, né? Pode acontecer, mas talvez não seja assim. Então, no caso dos selos, isso é o que? A promulgação dos seus estatutos estão sendo anunciados. Quando se toca a trombeta, quer dizer que o seu juízo está sendo anunciado. E as taças quer dizer o derramamento a execução desses juízos está sendo feito. Quando se rompe os selos, que os irmãos veem, porque veio como é que fala? Aqueles cavaleiros, né, que acabou a paz e que um demônio caiu, né, veio um absinto, uma estrela caiu na terra e os demônios saíram. Lembra que quando Datã, Coré e Abirão, quando eles fizeram aquela rebelião, que a Bíblia diz que ali, naquele tempo ali, 1,5 milhão foi tragado, levado ao Hades em vida. Naquele tempo ali, esses demônios queriam subir. Já pensou? Nós vamos estudar isso em Apocalipse e vocês vão ver. Então aqui, se não me falha a memória, acho que é o quinto ou o sexto selo, quando isso vai acontecer. Mas ele aqui, ele está apenas anunciando os seus decretos. E aqui, ele anuncia para todos os cantos da terra. O juízo de Deus está sendo, como é que eu posso dizer? Anunciado. Está se tocando a trombeta. Por quê? Porque as coisas já estão acontecendo. E aqui é o derramar da fúria do juízo de Deus. É por isso que é pergaminho, selos, trombetas e taças. Mas isso aqui de uma maneira bem rápida, só porque a gente chegou nesse tipo de assunto aqui. Então, antes de falar a respeito do seu tópico 2 aí, da sua apostila, que agora eu quero que você leia em casa, né? Aquela parte que eu falei para vocês que... Pode abrir a apostila aí. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Eu falei que Jesus tinha outro nome e que esse nome... Aí, já foi. Então, olha para a mulher lá, tá só... Eu já entendi, captei a vossa mensagem. Capítulo 13, versículo 12. Capítulo 3, versículo 12 de Apocalipse diz assim... A partir do 11, né, ele fala: venho repentinamente, mantém firmemente o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E aquele que vencer, eu colocarei como coluna no templo de quem? Do meu Deus. Mas Jesus não é Deus? Tá vendo como é que às vezes a gente se pega numa dessa? De onde jamais sairá. Quem é que estava falando para João aqui? Quem estava falando para João? Jesus como Adonai, porque ele já não estava mais na forma de Cristo aqui, ele já tinha ressurreto, né? Ele viu ele aonde? Né? No céu. Aí ele continua aqui: e farei aonde jamais sairá, e gravarei nele o nome do meu Deus. Quem era o Deus dele? Jeová, Yahvé, né? Gravarei no nome dele, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, que vem do meu Deus, e também o meu
novo nome. Quem é que sabe esse nome? Tem um outro texto em Apocalipse que diz que ninguém sabe que nome é esse, que ele tem um outro nome. Hoje, quando o Pai o fez assentar, né, no capítulo 5 de Apocalipse, que o Pai o fez assentar à sua destra, ele recebeu um nome que está acima de todo nome, mesmo acima de Jesus. Porque Jesus, esse nome é no cosmo humano, né, que é no caso nosso o Cronos, mas na eternidade é como se diz, um exemplo, quando Jesus andava próximo da terra de Gadara, os inimigos, os demônios, eles corriam de Jesus, porque eles olhavam para Jesus pela sua espiritualidade, pela sua santidade, pelo seu ser, pelo Espírito Santo nele, e teve um que até falou: olha, tu já vem nos atormentar antes do tempo. E eles já tinham medo do nome de Jesus. Agora imagina se nós descobríssemos um nome que está acima de todo nome, ao qual o Pai deu esse nome para ele agora, que está sentado à destra de Deus. É por isso que a Bíblia fala em Apocalipse, no capítulo 20, 21, né? A partir do versículo 15, quando ele fala ali que instaurou o trono, que ele fala: e fugiu dele os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. E a morte entregou os seus mortos, e o mar entregou os seus mortos, e o Hades entregou os seus mortos. Quem é que vai contender contra Deus? Deus não tem inimigo. Mas eu só queria que você tentasse entender um pouco aí a respeito do nome dele. Por quê, irmão? Porque na próxima lição nós vamos começar daqui, do capítulo, nós ainda estamos no 1 ainda, na página 2, o mistério escondido. Leia em casa. Que mistério escondido é esse? O mistério escondido é antes da criação do mundo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus no princípio. Vocês vão ler muito disso que eu falei aqui, tem uma prova irrefutável, e vocês leiam a dispensação do mistério também. Página 2 e 3, só isso aí, ó. Só isso aí. Dispensação do mistério e... Não, só os 3 primeiros só, irmão. A dispensação, vocês podem parar lá na dispensação, né? As 3 dispensações são segundo a ordem: a dispensação do mistério, a dispensação da graça e a dispensação da plenitude dos tempos. Se você quiser ler a apostila toda, pode ler, mas nós vamos parar, nós vamos falar só até aqui, tá? Na nossa próxima meditação. Eu espero que vocês aproveitem, gostem aí, né? Se gostar do material. A apostila custa R$15. Eu fiz ali naquele cara, em frente ao IESB ali. Até deixei o material lá com ele. Se alguém quisesse ir lá depois, ele já tem o material lá, ele mesmo imprime. Ou então, vocês deixam para mandar na chefe aí. E aí ela providencia. Você vê que eu tive o cuidado de até deixar do lado aí, tem a página, ó. Tá escrito aí página 4? Pronto. Nós vamos estudar até a página 4. Se os irmãos quiserem continuar lendo, é benção. Aqui. Esse daí não é o querubim, ó? As asas do querubim, aqui as 4 faces dele. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Por quê, irmãos? Porque agora nós já vamos falar a respeito do mistério dele, o mistério escondido, Cristo, que estava no seio do Pai e que nem os anjos sabiam. Alguns dizem que nem Lúcifer o conhecia. Então eu não quero voltar para falar de quem era ele. Jesus era menor que o Pai. Aonde? Nunca. Não. Jesus era igual ao Pai. Eles estavam em papéis distintos. Amém?